e doutorado em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Ela já foi reitora da Universidade Estadual Santa Cruz, da qual é professora concursada, e estava à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. E é com ela que a gente conversa agora. Doutora Adélia, é muito bom tê-la aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. E eu quero começar falando justamente sobre esse desafio, né, agora de gerir a Secretaria Estadual de Saúde no momento que a gente vive a pandemia da Covid-19, no momento que a gente tem muitos desafios, né, para a saúde pública. Como é que a senhora está encarando esse novo momento e o que esperar da gestão da senhora? Um ótimo dia, muito bom tê-la aqui conosco. Bom dia, Fernando Moreira. Bom dia a todos que nos escutam aqui na Rádio Princesa FM. E eu vou contar uma coisa, Fernando, como é importante para mim falar para a Feira de Santana. É uma cidade que está no meu coração, que faz parte da minha formação, uma vez que, quando iniciei o doutorado, o primeiro ano foi realizado em conjunto com a UFES, e eu passei uma boa parte do tempo aí em Feira de Santana, sendo conhecendo a cidade e trabalhando de forma muito próxima à Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, Feira de Santana está no meu coração, não consigo esquecer, sempre nas minhas boas lembranças, aquele friozinho que no inverno ocorre de manhã, aquele ventil que eu dizia que sobe pelas pernas e que traz sempre lembranças muito boas. Pois é, e agora um desafio, né, de assumir a Secretaria Estadual de Saúde em um momento de pandemia que a gente vive, a gente avançando muito em relação à vacina, mas ainda existe um público que está com alguma certa resistência. A gente segue nessa batalha, né, diária para convencer essas pessoas. Enfim, é uma pandemia que a gente já viveu, espera já ter vivido os piores dias dela, mas que ainda está aí, ainda assusta e ainda mata a gente. Como é que a senhora encara esse momento em que a senhora chega na Secretaria Estadual de Saúde? Eu chego e, claro, tenho aí 11 meses de trabalho intenso, como é próprio do governo do Estado da Bahia e da Secretaria de Estado, com desafios que se apresentam na área da ampliação da resolutividade em todo o interior da Bahia, com o enfrentamento também das cirurgias eletivas necessárias e que já começamos a enfrentar nesta semana, com a necessidade sempre presente de fortalecimento do sistema de saúde e, claro, com a pandemia presente entre nós, com números que nesse momento sinalizam decréscimo, mas que nos faz permanecer em estado de alerta. E aí lembro que, em particular, aí na região centro-leste, a taxa de ocupação de UTI está em UTI adulto está em 44% e engloba toda a região de Feira. É um número que, se por um lado nos coloca em cenário semelhante ao que tínhamos lá em 2021, por outro lado, nos sinaliza que, em especial para a Feira, nós temos um grupo grande de não vacinados. Então, em primeira dose, são 13 mil pessoas que não buscaram a primeira dose. Eu estou falando da população de 12 anos e mais. Na segunda dose, são 50 mil pessoas que não se vacinaram. E na dose de reforço, a prefeitura, o município, nas suas salas de vacina, apenas aplicou 150 mil doses de um total de 500 mil pessoas. Então, é muito importante, com a população, falarmos sobre a necessidade de buscar a vacina e com o município, que se fortaleça, que faça mais na busca de pessoas que não têm vacinação completa.
Bom, secretária, e a gente vive um momento também de restrições de grandes aglomerações, né? A senhora disse aí que a gente vive até um momento de decréscimo no número de casos, porém, a gente viveu no final de 2021, começo de 2022, talvez muito impulsionado pelas festas de fim de ano, um aumento em número de casos, quase que uma nova onda, não sei se a gente pode considerar assim, mas um aumento muito grande, e agora a gente vive um decréscimo. Em tempo que a gente chega na semana do que seria o carnaval. A gente não tem carnaval oficial, mas a gente tem tido notícias de festas particulares, até mesmo camarotes, né, que tem decidido manter a programação. E um protocolo, por outro lado, que precisa ser seguido. O quanto que esse momento preocupa e como que se está encarando, né, esse momento em relação ao próprio protocolo. A gente tem aí a liberação de cerca de 1.500 pessoas, mas tem um protocolo a ser seguido também, né? Então, Fernando, eu sou baiana. Como baiana, eu gosto de futebol, eu gosto de carnaval, eu gosto de um trio elétrico ao meu lado e ali no aperto, a gente pulando, dançando, enfim, se divertindo. Mas a necessidade de um esforço que ainda permanece para a proteção das pessoas, ela se impõe. Veja que eu falei que a taxa de ocupação de UTI adulto na Centro-Leste é de 44%. Entretanto, no Sudoeste e no Sul está acima de 70%, quase 80%. Então, esse não é um panorama homogêneo na Bahia. E nós precisamos pensar que estamos sim numa terceira onda de Covid-19, ela é bastante intensa entre nós. Nós, ontem, tivemos o registro de 18 óbitos, então não estamos falando de uma variante que acomete menos as pessoas e que leva ao óbito um número menor de pessoas. Pelo contrário, nós estamos tendo um número de óbitos elevado nesse período. Não é? Então, não é tempo de alerta, sim, responsavelmente, o decreto que restringe o número de pessoas em festas ou atividades festivas fechadas e que diz que na rua não é possível fazer nada, porque na rua não é possível controlar, não é possível controlar se está vacinado, se porta vacina, nem a quantidade de pessoas por metro quadrado. É muito importante, eu compreendo e precisamos todos nós compreendermos o cansaço e termos as ações que apoiam a população, mas que impõem as medidas de distanciamento social, não aglomeração, uso de máscaras, higienização das mãos e vacina. Assim como em outros lugares do mundo, as mortes, os agravamentos, os casos graves e mortes ocorrem em grande proporção, acima de 90%, em não vacinados ou vacinados de forma incompleta. O nosso trabalho é comunicar e comunicar ao nosso vizinho, amigo, querido. Procure sua vacina e pratique aquelas atitudes que são de proteção a si, a sua família e a coletividade. Bom, secretária, falando agora aqui de Feira de Santana, a gente tem o dado aqui dos últimos 7 anos, o investimento da ordem de 246 milhões aqui em Feira de Santana, né? Por parte do governo do estado, sendo que boa parte, né, ou melhor, boa parte desse valor para obras de construção de novas unidades, reforma e ampliação também de qualidade, de qualificação nas unidades. A gente pode destacar aqui o Hospital Geral Clérito Andrade 1 e 2, que receberam investimentos, né? A construção do Hospital Estadual da Criança, com a maternidade, Policlínica Regional. Qual a importância da cidade de Feira de Santana para a estratégia da saúde do estado? Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado em população, é uma região próxima à capital e à região metropolitana, muito próxima, com a distância pequena, e é uma região de como que a gente chama, de tronco, né, de entroncamento.
Então, é claro que com tal população nucleando, uma população ainda maior é objeto de nossos investimentos. Você já mencionou que no total temos 245 milhões investidos só na saúde. Eu estou falando aí de investimento na saúde. E vou mencionar que não somente esse investimento ocorre nas estruturas de hospitais, como você mencionou, o Clériston Andrade, o Hospital Estadual da Criança, mas também na Policlínica, a construção da Policlínica Regional de Saúde, que permite a articulação com vários municípios e a prestação de serviços que mostravam-se um entrave para a plena assistência à saúde dos nossos baianos e baianas, mas também a construção de uma UPA tipo 3, que reforça as necessidades do município, e ainda uma unidade do EMOBA, além, claro, de mobiliar, equipar hospitais e outras unidades, até como o núcleo regional Centro-Leste e a Santa Casa de Misericórdia. Não é pouco investimento, Fernando, é um investimento grande que é compatível com as responsabilidades que a CESAB, o governo estadual, sob a liderança do governador Rui Costa, assume com a nossa população. Isso não quer dizer que não temos desafios na prestação à assistência à saúde, mas seguimos com esta responsabilidade e temos, claro, a demonstração dessa responsabilidade em entregas efetivas, em construção de unidades, em investimento da ordem de 245 milhões. Bom, secretária, em relação às cirurgias eletivas, eu queria saber da senhora como é que está a situação agora, porque a gente, como eu falei, vive a pandemia e eu me lembro bem que estive visitando o Hospital Clériston Andrade 2 aqui em Feira de Santana, unidade de saúde nova que foi construída pelo governo do estado, quando da sua inauguração, né? Coisa de um dia antes da inauguração, a imprensa foi convocada para estar conhecendo a estrutura do hospital. Eu pude conhecer um centro cirúrgico moderno, muito importante para a região. Porém, naquele momento a gente estava vivendo o início da segunda onda, né? O início do que viria a ser toda aquela segunda onda que foi avassaladora em relação à Covid-19. E a gente sabe que as cirurgias eletivas ficaram prejudicadas por conta disso. Naquele momento foi dito isso, inclusive, esse centro cirúrgico aqui está pronto, porém vai inaugurar, mas o hospital vai servir de suporte para a Covid. Pós esse momento de pandemia, a gente deve ter a funcionalidade do modo geral do hospital, não só para a Covid. Como é que está essa situação agora, a nível de todo o estado, em relação às cirurgias eletivas? Já foi regularizada? As cirurgias eletivas ainda não retomaram a capacidade plena. A gente vive nesse momento uma transição, né, porque ainda temos unidades e leitos vocacionados exclusivamente para a Covid. Entretanto, é legado da Covid, nessa transição, a retomada de leitos que deixam de ficar dedicados exclusivamente e também a produção das unidades. Então, nessa semana e na próxima, com um certo redesenho do nosso sistema estadual de saúde, com o suporte de alguns hospitais municipais. Não é o caso de Feira não tem qualquer investimento em hospitais municipais, mas outros municípios têm. Então, com o suporte de hospitais municipais, nós passamos a diminuir, realizar cirurgias eletivas em programa de mutirão, em terceiro turno, finais de semana, para atender a essa fila. Pois a gente tem uma situação aqui em relação à Feira de Santana também, secretário, que é do Hospital Colônia Lopes Rodrigues, né? Hospital referência para toda a região. A gente tem, de fato, muitas pessoas assistidas ali e já há algum tempo, não é de hoje, correm boatos na cidade de possível fechamento. Foi um hospital que de uns anos para cá mudou um pouquinho a sua modalidade, deixou de ter pessoas
internas mesmo, né, para ter pessoas que passam períodos lá, mas não que ficam vivendo no hospital, como em outros momentos acontecia. Há possibilidade de fechamento mesmo? Qual é o futuro do Hospital Colônia Lopes Rodrigues aqui em Feira de Santana? Essas unidades hospitalares são objeto atual de nossos diálogos, é uma rede de atenção que a gente sabe que precisa ser retomada, dialogada, mas que dentro da proposta global da política para esse campo de necessidades da nossa população, eles têm cada vez menos demandas para assistir os nossos pacientes. Então, nesse momento, Fernando, eu não tenho uma palavra decisiva para te trazer, nem a população de Feira, mas, claro, a minha palavra é que a população não ficará desassistida, porque esse é o nosso compromisso e toda a ação será dialogada com as instâncias competentes, a exemplo de conselhos estadual, Conselho Municipal de Saúde, CIB, enfim, todo o encaminhamento se fará através do diálogo. Bom, secretário, uma outra situação, e aí a gente vai tocar não só em Feira de Santana, como no interior como um todo. Já há algum tempo a gente nota alguma dificuldade das pessoas em relação à regulação. Obviamente, à medida que as unidades de saúde vão chegando também em quantidade maior ao interior do estado, a tendência é que essa dificuldade vá diminuindo, né? Feira de Santana teve novo hospital recentemente, Clarice Andrade 2, chegando aqui, mas volta e meia, e aqui é um termômetro muito grande, né? As emissoras de rádio, a gente recebe muito essa demanda da população, reclamações de um ou de outro familiar em relação à dificuldade de regulação. Como é que a senhora encara hoje a Central de Regulação do Estado e o que é que pode se fazer para aprimorar esse serviço? Sabe que a regulação, entre tantas situações, eu acabei de mencionar, o cuidado, a saúde mental, né, da nossa população, a regulação também é um ponto de atenção nosso. Quando você fala que recentemente fizemos o Clériston 2 e estamos construindo o Clériston 3, nós estamos todo o tempo modificando a possibilidade de acesso ao sistema de saúde, a ampliação desse sistema para acolher os diversos tipos de necessidades da nossa população. Então, a regulação com exatamente ações como esta, que nas regiões de saúde alteram a nossa capacidade instalada, como construção e ampliação de novos hospitais, nós aumentamos a possibilidade de acolher e regular aqueles pedidos que chegam, né? Então, trabalhamos na qualificação da hierarquização realizada pelos médicos reguladores. Estamos fazendo uma revisita dos sistemas regionais de saúde para que, em situações em que está clara pela regulação que tem uma demanda, possamos ampliar a oferta, o cardápio, a oferta de serviços naquele lugar e, ao mesmo tempo, ampliando e realizando um mutirão de cirurgias eletivas. Todas essas ações têm um impacto direto sobre o número de pedidos de regulação. É importante mencionar que no ano passado, em 2021, tivemos mais de 300 mil pedidos de regulação, Fernando. Isso não é pouca coisa. Na conta, exatamente isso é 150% maior do que o ano anterior, e nós estávamos em ano de Covid, né? Nós conseguimos, com um tempo médio
né, um tempo médio de atendimento de 72 horas, mas, claro, para aqueles pacientes que são hierarquizados em grau máximo de urgência, esse tempo é muito menor, é um atendimento nas primeiras 24 horas mesmo. Hoje, o Estado da Bahia lida na sua rotina, quando indicado, a utilização de transporte aéreo por UTI, com toda a despesa apropriada ao Estado. Isso nós não tínhamos há 16 anos atrás, seria impensável. Então, é um avanço muito grande. A regulação da Bahia é um patrimônio nosso, entretanto, as necessidades são crescentes porque a nossa capacidade de atendimento ao paciente é crescente. É um desafio, estamos conscientes disso e tenho certeza que até o meio do ano vamos aqui trazer números que são do tamanho do desafio que nós temos com a Central de Regulação, números que diminuem o tempo de espera para atendimento médio para 48 horas, que será uma grande vitória nossa. Secretária, para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho com a senhora a respeito desse momento de vacinação, né? Sobretudo de crianças. A gente vive já um momento de imunização da população há algum tempo. Em relação a crianças é algo um pouco mais recente e quando surgiu, assim como boa parte dos assuntos nessa pandemia gerou alguma polêmica, talvez a vacinação das crianças tenha gerado uma quantidade de questionamentos maior. Como é que a gente está em números no estado em relação à vacinação e, sobretudo, o quanto que é importante essa vacinação e como é que está a procura por essa vacinação infantil aqui no estado? A vacinação no estado vem seguindo um curso habitual, mas eu vou falar muito de Feira de Santana, que Feira de Santana de um público que tinha vacinado 60 mil crianças, informado no banco de dados, vacinou 22 mil crianças de 5 a 11 anos, portanto, aproximadamente um terço, né, das crianças da população-alvo foram atendidas. Então, aqui aproveito para fazer um pedido, Fernando, ao Sistema Municipal de Saúde que intensifique. Nós temos solicitado aos municípios que realizem busca ativa, as unidades de saúde da família, com seus agentes comunitários, busquem essas crianças para intensificar o número de vacinados e também faço um apelo à população. A vacinação de crianças é um direito da criança, está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e é uma responsabilidade dos pais, né? Portanto, é nesse exercício que é exercício responsável da cidadania, que apelo à população. Busque sua vacina, pais, mães irresponsáveis, levem as suas crianças para que estejam sob risco menor no que diz respeito à Covid. Nós perdemos um número injustificável de crianças em razão de Covid, de crianças e de adultos também. A vacina é uma ferramenta que nós temos hoje à nossa disposição, não há falta de insumo. O Estado tem providenciado uma logística muito boa de acompanhamento de estoques municipais e reposição, não somente da vacina, como de seringas e agulhas que acompanham a vacinação. Secretária Adélia Pinheiro, quero agradecer muito a disponibilidade da senhora de falar conosco, desejar sucesso à frente da Secretaria Estadual de Saúde, que a gente passe logo por esse momento difícil de pandemia, né? Que ninguém aguenta mais, a gente precisa voltar a ter uma vida mais próxima do normal. Para isso é preciso que todo mundo, claro, colabore com isso e desejar muito sucesso, viu? Que a senhora tenha de fato sucesso na sua gestão à frente da Secretaria. Um forte abraço. Eu que agradeço, Fernando, deixo aqui o meu bom dia e o meu abraço afetuoso a todos os munícipes de Feira de Santana, todos os nossos ouvintes e assistentes aqui na Rádio Princesa FM. Bom dia, Feira. Bom dia, Fernando Moreira. Uma satisfação.
Valeu, conversamos então com a secretária estadual de saúde, a médica doutora Adélia Pinheiro, falando, né, sobre esse momento, né, na secretaria.